Então, irmã Roseli, seja muito bem-vinda. Fique à vontade agora para dar o seu boa noite, para fazer a sua introdução, que após a sua introdução, eu vou começar a fazer algumas perguntas, sabe, irmã? A paz do Senhor, irmãos, e dizer, Júnior, que eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui no seu canal. Acho muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto, porque é um assunto meio tabu, né, no meio evangélico, falar da mulher, né, e tem muitos líderes que não gostam de tocar nesse assunto, né, porque diz que quem defende os excluídos acaba sendo excluído. Então, mas ainda bem que você não tem medo disso, né? E eu vou, no começo, contar um pouco da minha história, né, que depois entrelaça com a história do solo, e depois a gente segue, né, os outros assuntos aí que estão em pauta. E dizer com os irmãos que é uma benção estar aqui no seu canal e que possa contribuir para cada um, né, para o entendimento de cada pessoa que está ouvindo. Amém. Amém, minha irmã. Irmã, eu vou aqui partir para a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre o início da sua jornada, né? Quando digo início da jornada, vamos colocar pré-jornada, né? O período que ainda estava naquele ambiente. Conta para nós, irmãos Eli, como foi que a irmã conheceu a Igreja Cristã Maranata? Em que contexto conheceu o pastor Saulo e como essa relação impactou a caminhada de vocês juntos ali na igreja? E quais foram as funções que a irmã exerceu dentro da ICM ao longo dos anos? A irmã fique inteiramente à vontade para contar para alguns irmãos que ainda não sabem. Eu sei que a irmã já contou no seu canal, mas há irmãos que sempre perguntam, têm essa curiosidade, falar um pouquinho para essas pessoas. Júnior, eu vou chamar você de Júnior, viu, Júnior? Sim, Júnior mesmo. Estou acostumada a chamar de Júnior, amém. Né? Embora eu sei que você é um pastor e graças a Deus o Senhor tem abençoado você no seu ministério. Mas, Júnior, eu cheguei na ICM, foi através do meu irmão, o Delfino, hoje ele é pastor, e o Delfino, ele casou com a Ana Maria, saíram os dois de Itapetininga, da minha cidade, e a Ana Maria havia passado num concurso para os Correios, não sei se você já ouviu falar nesse concurso dos Sim. Correios, e ela veio estudar aqui em Brasília, na escola fazendária, para ser administradora postales, né, administradora postal dos Correios. E ela veio para cá, e eles casaram, e meu irmão é do Banco do Brasil, também foi removido para cá. E aí, nessa escola fazendária, tinha um grupo de oração, olha só que coisa, né? Eu acho válido contar isso, porque às vezes a gente desmerece esses pequenos grupos, né, Júnior? Uhum. E tinha um grupinho lá de crentes na época. Minha cunhada nem sabia que era isso, porque a família dela, tanto a dela como a nossa, eram extremamente católicos, né? A mãe, o pai, minha mãe, toda a minha família. E ela começou a participar na hora do almoço dessas orações, tinha uma explicação da palavra, tinha uma irmã lá que era da Igreja Batista Central, e ela trazia uma palavra, e nisso a Ana Maria se converteu, olha só. E começou a ler a Bíblia, começou a buscar, ia na missa, como ela sempre fazia, e ela começou a ver as contradições do que o padre falava com aquilo que estava na Bíblia. E ela, não, esse negócio não é assim, não dá mais, eu acho que não é por aí. Tal, e começou a ler, começou a buscar Deus, e ela começou a orar e pedindo discernimento mesmo, né, ao Senhor, tudo. E ela se converteu, e meu irmão não aceitava isso, de jeito nenhum. Até que um dia ela levou meu irmão numa praça, lá no Guará, era um culto em praça pública no Guará, e eles tiveram um culto lá ao ar livre, e veio um grande pregador na época, e ele se converteu. E ele levantou as mãos assim, disse que ele não queria nem levantar as mãos. Não, esse negócio não é comigo, chatice, para ele tudo era bobagem e tal. E ele foi indo, disse que alguém, parecia que ele acabou que levantou as mãos. Foi assim, algo muito espiritual mesmo. E agora, para onde que nós vamos? E eles iam para Batista Central, até que um colega do Banco do Brasil chamado Ilmar, ele é pastor aí em Minas Gerais, de uma igreja aí em Minas Gerais hoje, ele é bem conhecido, o Ilmar, ele estudava muito grego, hebraico, tudo isso, né? Ele cantava os hinos da Maranata em hebraico, lá no fundo da igreja, e os pastores não gostavam muito dele, né? Porque ele sabia muito, né? E nisso, através de Ilmar, eles foram para Maranata. Eu falo, Delfino, por que você não foi para a Igreja Batista Central? Antes tivesse a gente ido para a Igreja Batista. E ele foi para Maranata e tiraram férias, foram para Itapetininga, começaram a pregar para mim. E começaram a falar do Senhor, que Jesus ia voltar, aquele negócio todo. E eu, né, comecei a ler a Bíblia, tudo, né? E foi assim, eu comecei a orar a Deus, será que isso tudo que eles estão falando é verdade? E aquilo assim, me impactou muito, sabe? O que a Ana Maria falava, o que o Delfino falava. E comecei a buscar a Deus, sabe? Por incrível que pareça.
Eu abri a Bíblia uma vez à noite, no meu quarto, lá em Itapetininga. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eles falaram que Deus fala através da Bíblia. Hoje não faria isso, nem aconselharia ninguém a fazer isso. Mas na época não é que Deus falou um texto lá em Isaías, eu sou o teu Deus, eu te protejo, eu não sei o quê. Eu falei, meu pai do céu, tá verdade tudo que eles estão falando. É isso mesmo. Aí eu falei assim, não, e como que são as coisas, né? E nisso comecei a prestar um concurso lá em São Paulo para escrivão de Polícia Federal. E eu achava que o curso era em São Paulo, nem sabia. Aliás, eu nem tinha noção que se eu ia passar ou não. Eu fazia vários concursos, então o que eu passar aqui tá bom, né? Aí fui aprovada numa fase, na outra, fui indo. Depois que eu passei em tudo, né, meu nome já estava no Diário Oficial. Aí chegou a notícia, agora você vai para Brasília fazer o curso lá. Eu, o quê? Não é aqui em São Paulo, não. Ah, não, eu não vou sair daqui de São Paulo. Eu gosto daqui, né? Eu estudo, faço faculdade aqui, vou ter que parar de fazer a minha faculdade. E eu não queria sair de São Paulo, mas acabei saindo e vim para Brasília. E liguei para o Delfino. Falei, Delfino, estou indo para Brasília. Vou fazer um curso aí na Academia Nacional de Polícia, fica aí em Sobradinho. O Delfino, nossa, que coisa estranha, contou para a Ana. Uai, isso acho que vem de Deus. Como é que pode a Roseli vir para Brasília? E acabei vindo para Brasília, juntei tudo minha mochila lá, comprei meu tênis preto lá na Praça da Sé, o mais barato que tinha na época, e vim para Brasília fazer esse curso. Cheguei aqui, Júnior, no dia 15 de março de 85. Era o dia que o Tancredo Neves iria tomar posse, não sei se você lembra disso. Lembro. Quer dizer, eu não lembro porque eu estudei, mas era muito pequeno. Ah, é? Bom, eu já tinha 21 anos nessa época, tinha acabado de fazer 21, e eu era mais nova da turma, tinha que ter 21 anos de idade, senão não poderia nem fazer a inscrição, né? E foi no dia do Tancredo, e tava uma loucura aqui em Brasília, né? Esse negócio do Tancredo, será que ele vai tomar posse ou não? Até que então, quem tomou posse foi o Sarney. Você lembra disso também? Lembro historicamente, né? Mas eu lembro criança vendo o Sarney aparecendo de Natal, com o presidente desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, essas coisas mesmo. Até porque eu já estava na Maranata, 85, né? Mas eu era criança, bem pequeno. Pois é, daí o meu curso começou na segunda-feira, então dia 18 de março. E o Sarney, então, tinha tomado posse. E nos finais de semana, eu ia no Guará, na igreja do Guará, na Maranata do Guará. Até que dia 21 de abril, o Tancredo morreu. E foi uma segunda-feira, eu lembro bem que eu estava na academia, e todo mundo falou, agora vai ser... Eu voltei para a academia, né, segunda de manhã, tinha comprado uma moto nisso, sabe? E eu ficava andando, ia e voltava do Guará no nos finais de semana de moto. Desculpe. Daí nas quartas-feiras, Júnior, como eu ficava internada na academia, aí nas quartas-feiras à noite a gente saía, a gente pedia uma licença, saía, e ia lá para o culto do Conjunto Nacional. E quem era o pastor nessa época? Era o Alexandre Gueiros. Ele era o pastor. Em 85. Eu tinha 21, eu acho que ele tinha uns 36 anos. 36, eu acho que era uns 15 anos mais velho que eu. Ele vai fazer 79 anos. 79? Ele vai fazer 79. Eu vou fazer 62? Então são mais de 15 anos, né? 17 anos 17. A mais. Então ele tinha uns 37 anos, mas ele era bem parecido que é hoje mesmo. Não, ele e o Didi parece que já nasceram velhos. E ele é muito parecido com a esposa dele fisicamente, os dois são muito parecidos, eles são primos, né? São primos. E tinha as crianças deles, eu lembro bem, ali na igreja do Conjunto Nacional. E eu levava lá os alunos da academia junto, sabe? Saía umas motos lá, tudo de noite, entrava tudo de capacete, na igreja do Conjunto Nacional. Toda quarta-feira o Alexandre Guedes falava assim, a irmã é da onde? Qual igreja? Ele perguntava, qual é o nome da irmã? Roseli. Qual é a igreja? Do Guará. Qual é o pastor? Pastor Jeová. Chegava na outra quarta-feira, era a mesma coisa, na outra, e era assim. E a gente gostava, porque a igreja do Conjunto Nacional, Júnior, só para você ter uma ideia, tinha uma tigela ali na frente do púlpito, que as pessoas colocavam todos os papeizinhos ali, era aquele monte de dons espirituais, era aquela enxurrada. Aí todo mundo, de vários lugares de Brasília, eles iam para o Conjunto Nacional, porque ali que era o top das galáxias, entendeu? Você saía de lá flutuando, sabe? Aquela coisa, toda noite Deus falava, Deus mostrava, olha, Júnior, aquilo ali.
Olha, hoje se eu entrasse num lugar desse, eu saía era correndo. Nossa! Mas na época eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei bem impressionada, e aquelas línguas estranhas, era aquele, assim, 20 pessoas falando língua estranha, sabe? Aí eles falavam que era fogo puro, era fogo puro. Aí final de semana eu ia no Guará, era o pastor Jeová, era aquele negócio mais tranquilo. Mas olha só o que aconteceu. Na segunda-feira que o Tancredo morreu, dia 21 de abril, eu peguei a moto e voltei pro Guará. Ah, você não vai ter aula, eu vou pro Guará. Cheguei lá, o Delfino desceu do prédio e falou assim, você tá aqui? Eu falei assim, não vai ter aula hoje na academia? E eu quero ir na igreja com vocês. Aí ele falou, mas hoje é segunda-feira, hoje não tem palavra, se você quiser não precisa ir, Rose, você pode ficar aqui em casa. Né? Eu falava, não, Delfino, eu quero ir no culto assim mesmo. E Júnior, eu fui para esse culto na segunda-feira. E olha o que aconteceu. Tinha um pastor moreno, gordo, baixo, humilde, devia ser pobre ele, assim, de uma condição mais, sabe, não como esses pastores que você vê hoje em dia, muito bem de vida, mas a gente via que ele era, talvez daqueles lados de Taguatinga, da Ceilândia, acho que ele ia de ônibus até. Não lembro o nome dele, não é o irmão Joaquim, o Saulo deve estar pensando, acho que era, não lembro o nome dele. E ele começou a pregar na segunda-feira lá no Guará. E ele, no meio da pregação, olha que coisa, né? Eu acho que Deus, ele agia mesmo na Maranata no início, pelo menos na minha vida, e através desses pastores que eram humildes de coração, eram servos de Deus mesmo. E ele começou, no meio da pregação, Júnior, a orar em línguas. E eu lembro também, eu lá encostado, assim, na cabeça na parede, tá, esperando acabar, lá, aquele negócio meio que com a cabeça encostada, tá, assim, num banco, bem encostado na parede. Ele chegou e falou assim, aquela jovem me agrada, no meio do nada. E olhou assim para mim, aquela jovem me agrada. Eu? O que eu fiz? Né? Que negócio é esse? O que eu fiz? Todo mundo olhou assim para mim e tal. E fui para casa. Cheguei em casa que eu digo era o apartamento do Delfino, né? Liguei para minha irmã, que faleceu, essa minha cunhada também faleceu. Liguei para minha irmã, para Fátima, e falei, Fátima, olha, porque Deus fez isso, Deus faz aquilo, Jesus vai voltar, leia a Bíblia, comecei a pregar para ela, sabe, aquele negócio, aquela sede de Deus, cheguei lá. Então eu creio que ali houve, assim, uma conversão mesmo, sabe? E depois eu soube que esse pastor faleceu de diabetes, ele era bem humilde mesmo. E eu voltei para a academia, comecei a ler Apocalipse, olha por onde fui começar, lendo Apocalipse. Li Apocalipse todinho, não entendia nada, daí meu irmão, não, leia Evangelho de João, daí comecei a ler Evangelho de João, depois você vai lendo as cartas, aí fui lendo as cartas, aí vou de novo para Apocalipse, virava, mexia, porque a Maranata falava muito do Apocalipse, até hoje, você vê, né, até hoje é assim. Então, isso foi em 85, acabou o curso, eu fui para Marabá, no Pará, até eu falei assim, não, eu vou desistir, eu não vou. Aí a minha irmã desceu num porão lá da igreja do Guará, abriu um caderno lá, falou assim, Roseli, descobri que lá em Marabá tem igreja Maranata. Eu, quê? Maranata? Lá em Marabá? Peguei o endereço, mandei uma carta, era a irmã Zilpa. Essa irmã Zilpa, nunca mais falei com ela, se alguém um dia souber dela, eu sei que ela está em São Paulo. Mas ela é bem mais velha do que ela já era, eu tinha 21, ela era uns 15 anos, ela deve ter 79 anos, a idade do Xandão, mais ou menos. Daí eu escrevi uma carta para ela me escreveu, foi me buscar no aeroporto, falei assim, olha, eu vou estar com uma saia jeans e com uma blusa vermelha. E ela me achou no aeroporto, que não era muito difícil, lá em Marabá, e fiquei na casa dela. Passei um tempo, quase um ano em Marabá, voltei para Brasília, voltei para a faculdade, isso em 86, fiz faculdade em 87, aí em 88 eu falei assim, vou embora para São Paulo, não aguento mais ficar sozinha aqui. Eu já tinha comprado um apartamento no Guará, né, que a minha mãe me ajudou, claro, né, e eu falei assim, não, eu vou embora, vou para São Paulo. Comecei até a juntar minhas coisas e pedir remoção, aí eu conheci quem? O Solo. Aí ele entrou na Polícia Federal, na minha sala, ali na nossa sessão ali, e ele entrou com um capacete de moto, sabe? Olha, ele anda de moto, que interessante. Eu nunca mais andei de moto, agora só ando de saia, né? Sem saia, não saio, só saio se for de saia. Inclusive, lá em Marabá, eu cortei todas as minhas calças compridas, a mulher do pastor fez saia das minhas calças compridas, jeans. Eu devo cortar minhas calças compridas. E aí, então, eu conheci o Solo.
E que a gente conversava tudo. E num domingo de manhã, lá na igreja do Guará, veio uma revelação. Que era para cada jovem ligar para um jovem. E eu, caramba, essa revelação, agora eu tô lascada. Que jovem, todo mundo é casado lá na Polícia Federal. Ah, o Solo, lembrei do Solo. E ele era muito novo, né? O Solo é 5 anos mais novo do que eu. Eu falei, não, ele é solteiro, né? Eu tinha 24 anos, ele tinha 19 anos. Aí, então, liguei para ele, lá no apartamento da Zanorte, da mãe dele, ele atendeu, eu falei, Solo, quer vir para um culto e tal? Ele aceitou o convite e veio para o culto do Guará de moto. Deixou a moto lá no meu apartamento, nós pegamos o carro, nisso eu tinha uma Brasília branca nessa época. E fomos de Brasília, que não era amarela, mas era branca, né? E fomos lá para a igreja do Guará e tinha um culto na pracinha. E esse culto na pracinha tinha uma menina, uma jovenzinha, era uma criança praticamente, eu acho que ela devia ter uns 7 anos, não é nem jovem, nem adolescente, né? Acho que uns 7, 8 anos, cantando, quero ser fiel ao meu Senhor. E ela fazia a segunda voz, sabe? E o Solo ficou impressionado com essa menina, com essa criança fazendo segunda voz. Era um culto na pracinha, uns violões lá, e ela cantando. E ela ficava lá sempre fazendo a segunda voz das músicas. Depois nós fomos pro culto, aí ele quis ir sempre nos cultos. Aí comecei a ler a Bíblia com ele. Olha, leia o Evangelho de João, depois você lê as cartas. Então começa com o Evangelho de João. Fui fazendo a mesma rotina ali com ele. E ele começou lá na Polícia Federal, a gente conversando, a gente saía na hora do almoço e tal. Eu sei que no final do ano nós nos casamos. Ele foi batizado e nós nos casamos. Depois mudamos daquele apartamento, fomos para uma casa, tivemos as 3 meninas. Né? A Rebeca nasceu com mielo meningocelli, em 91. E foi um choque muito grande, né? Mas depois a poeira vai assentando, né? Tive depois a Raquel e depois a Ruth, né? Aí você perguntou sobre as funções, né? Na ICM, Júnior? Funções que a irmã exerceu na Maranata. Quais funções a irmã exerceu? A irmã já respondeu quase tudo. Respondeu sobre o pastor Solo, respondeu sobre sua ida. Faltou só as funções que a irmã exerceu. Eu fico imaginando a irmã exercendo função da Maranata. Olha, eles me formataram, viu, Júnior? Como eu fui formatada, viu? Eu era corintiana, meu coração era corintiano. Tiraram até o meu coração corintiano. Deixei de ser corintiana. Mas eles vão tirando, né, aos poucos a identidade da gente, né? Parece dar a impressão que é isso, né? Então eu fiz, passei por todas as funções que uma mulher podia passar, né? Primeiro comecei a tocar violão, depois comecei a tocar teclado. Grupo de senhoras começou mais para frente, esse negócio de grupo de senhoras, isso aí foi mais para frente, já foi bem mais para frente, 97 parece que começou esse negócio de grupo de senhoras, né? 97, acho que por aí. E eu acho que quem pode até confirmar é o Ed, se ela lembrar. Esse negócio de reunião de senhoras não tinha no início, né? Então eu fui senhoras também, senhora de frente, grupo de louvor, né? Grupo de intercessão, né? Que a gente chama de grupo de fofocação, porque aquilo ali é só fofoca mesmo. Foi no ministério do pastor Janderson, era o grupo da fofocação. Ali, hoje eu fico me lembrando, falo, gente, que horror aquele negócio ali, viu? Né? Mas, Júnior, o que eu fiz na Maranata, e que eu acho que a função que eu mais me destaquei ali, foi como professora de jovens. Aliás, quem me levantou foi o pastor Janderson como professora de jovens. Daí eu fui indo, e olha só, comecei a dar aula. Dava aula de Apocalipse, escola. O Delfino me deu um livro, olha, Roseli, isso aqui explica bem. E eu comecei a montar as aulas em cima de tudo aquilo. Eu falei, ai meu Deus, tomara que o pastor nem saiba disso, senão ele vai me degolar, né? Dava aula sobre Daniel, só para você ter uma ideia. Dava aula sobre os capítulos de Daniel, até o capítulo 6 era tranquilo, né? Atos dos Apóstolos. História da igreja, vocês já falei. Tabernáculo. Ixi, desenhava o tabernáculo, colocava as medidas. Júnior sabia as medidas de tudo. Hoje, né, mas eu sabia de cor salteado, quanto que pesava cada peça, quanto que... o menorá pesa 35 quilos. Eu sabia tudo ali, sabe? É de ouro batido, uma peça só.
E assim foi indo, né? Mas eu confesso que eu falo muito sobre trabalho voluntariado, né, de voluntário, mas eu confesso que eu quase não limpei banheiro de igreja. Eu sempre dava um jeito de fugir, de escapar disso. Ah, não, minhas crianças são pequenas, tem que ficar com as minhas filhas. E eu nunca, eu acho que pouquíssimas, acho que dá para contar nos dedos, as vezes que eu limpei igreja, né, por onde eu passei, né, mas foi isso que aconteceu, né, as classes, né, depois já junto com o Solo, no Ministério do Solo, ele já pastor, aí eu fiquei junto com ele, eles colocavam sempre o Solo numa igreja pequena, começava uma classe com 3 jovens, 4, entregava assim com 20 jovens, 22 jovens, né, os obreiros iam lá, eu desenhava, fazia, juro, fazia assim, sabe, tudo para chamar a atenção dos jovens, né? Fazia muita ilustração, né? E foi assim que eu passei pelas igrejas da Maranata. Agora eu vou falar sobre família e igreja. Ah, tá. Viu? Mas só uma brincadeira à parte. Quer dizer que foi a irmã que levou o pastor Saulo para Maranata, né? Foi. Foi a única pessoa que eu consegui levar para Maranata. Só ele. Ou um pedaço ou o caminho. É brincadeira. Basta ter Deus sabe de tudo, né, irmã? Pois é. Na soberania de Deus sabe de tudo, né? Foi. Na soberania, ele uniu vocês dois. Foi. E ele, Deus já cuida do que é dele, mesmo quando está nesses ambientes. Mas as coisas se inverteram muito, né? Você vê, né? Quando eu entrei na Maranata, ninguém me conhecia, mas o Delfino era muito conhecido. Aqui em Brasília é até hoje. Aí eu era a irmã do Delfino. Ah, Roseli, a irmã do Delfino. Aí eu ia numa igreja aqui, ia nas Açu, ah, Roseli, a irmã do Delfino. Ah, tá. Daí quando o Solo casou comigo, quem é Solo? É casado com a Roseli, a irmã do Delfino. Solo é casado com a Roseli, a irmã do Delfino. E hoje eu sou quem? Eu sou a esposa do Solo, né? As coisas foram se invertendo. Posso fazer as próximas perguntas? Pode. Posso? Agora é sobre família e igreja. Agora sim a gente vai entrar nesse assunto. Como foi para a irmã criar as filhas dentro do ambiente da ICM? Também uma outra pergunta dentro desse aspecto, né? Se elas participaram ativamente, né? Principalmente, no caso, a Ruth, né? Se elas participaram ativamente, se sentiam incluídas ou se havia limitações, e se a irmã ainda tem hoje outros parentes, não é, que permanecem na ICM. Júnior, olha, eu fui uma mãe, assim, como se diz, fora do eixo, sabe? Porque eu falo, nossa, eu deveria pedir perdão de joelhos para as minhas filhas, né? Porque a gente, né, ao invés delas viverem a infância delas, de brincarem, a gente morava num condomínio fechado, elas cheias de amiguinha, chegava na hora do culto, eu saía caçando uma, laçava a outra, empurrava as 3 para dentro do carro, e não queria nem saber, vamos embora para a igreja. Né, e botava tudo lá dentro, esperneando mesmo, vamos para a igreja, né? E era assim, sabe? Às vezes sem jantar, levava umas marmitinhas, comida, levava tudo, sabe? Era uma barraca mesmo, sabe? Eu levava o teclado, levava uma bolsa cheia de comida, de biscoito, tinha janta, tinha tudo ali, né? Eram as 3, né, cada uma com uma certa idade, né? Mamadeira, suco, água, era completo ali. E saía carregando elas para a igreja. E o pior era domingo de manhã, você ter que tirar, às vezes, elas do berço, né? Frio, lá em Sobradinho era frio, e ter que colocar vestidinho nas meninas, colocar meia. Eu falo, nossa, que coisa horrorosa. Como que a gente aceitava tudo isso, né? E às vezes eu colocava moletom nas meninas, né? E a Rebeca, ela ficava num caster. Vem aqui agora, Rebeca. O balão. Toma, dedo aí. No início, né, ela era pequena, era um caster. Você já ouviu falar nesse caster? Ele foi trazido até dos Estados Unidos na época. E ele era bem interessante e aquilo resolvia bem, que a Rebeca ficava nesse caster, a criançada tudo empurrando ela. Sabe? Eu tenho fotos da Rebeca nesse caster, pena que não pode mostrar, não deu tempo nem de pegar as fotos, né? Olha, Martina, pega ali! É? Olha o latinho da Rebeca, tu.
Mas as meninas, apesar de botar o terror nas meninas, elas também gostavam, porque elas tinham muita criança na igreja, elas brincavam muito ali, né? A criançada empurrava a Rebeca para lá e para cá nesse cárcere. E a Ruth, ela era hiperativa. E a Ruth foi que mais deu trabalho, que é a mais nova. Vamos cantar para a Ruth rodar, menina. Canta. Roda, roda, roda. Roda, caranguejo, peixe. Dá tchau, Tatiana, dá tchau. Isso! A Ruth, às vezes, ela ficava passando por baixo dos bancos, assim, da igreja, sabe? E ela sentava lá na frente e saía lá atrás, sabe? Ia percorrendo por baixo dos bancos da igreja. Às vezes ela deitava embaixo do banco da igreja. Uma vez eu estava tocando teclado e eu vi ela puxando a toalha do púlpito. Ela foi puxando devagarinho, ali no teto do púlpito. Eu falei, gente, vai cair esse vaso, não quero nem ver, o pastor vai me matar. E ela foi puxando, até que umas irmãs foram lá e tiraram ela, tal, e o pastor, tira essa criança, aquele negócio todo. Eu, ai, meu pai do céu, misericórdia, irmão. Aí, eu sei que eu fui da igreja do Adi Clayton e da Sandra, nós ficamos na mesma igreja, lá no setor de mansões. Fui da igreja do Altemir, que já fez uma live aqui com o Solo também. E de conhecido, assim, acho que são só eles mesmo, né? Mas, assim, elas eram muito cobradas, né? Porque depois o Solo passou a ser pastor da igreja. Aí que eu acho que o negócio pesou um pouco, né? Porque até então eu ficava numa igreja separada, eu com as meninas sempre para um lado e o Solo por outro. Mas depois o Solo foi pastor, mas mesmo assim nós continuamos separados. Eles colocaram o Solo numa igreja aqui no Lago Norte mesmo, mas era uma escadaria nessa igreja, olha, colocaram o Solo numa igreja, numa escadaria. Aí se vê hoje esse negócio, a preocupação deles com inclusão, com coisa, olha que absurdo, eu falo, gente, como é só mesmo marketing isso, né? Porque não tinha essa preocupação com a Rebeca, tanto que eles colocaram o Solo numa igreja com escada, cheio de escada. E eu falei, não, Solo, não dá para ficar aqui, eu vou para outra igreja. Lá. Eu fui para a quadra 13 e o Solo ficou aqui. Daqui depois ele foi para Paranoá e eu fiquei lá na quadra 13. Foi onde mais tempo eu fiquei, que era uma igreja grande, tinha espaço para a Rebeca com esse carrinho, tudo, né? Mas elas sempre se sentiram incluídas, apesar da limitação da Rebeca. As irmãs, né, as professoras de crianças, sempre incluíram a Rebeca, a gente sempre ia nas festinhas, carregava as 3. Né? E depois a Raquel começou a tocar violão. O Solo tentou ensinar para as 3, mas quem mais se destacou foi a Raquel, a do meio, e toca até hoje a Raquel. E hoje acho que não, porque ela já está com um bebê pequeno, acho que agora não. Mas ela era pequenininha, tinha 8 anos, 9 anos, a gente colocava ela para tocar, eu falava para a pessoa responsável do louvor, deixa ela tocar do meu lado, né? Eu tocava o teclado, deixa ela aqui do meu lado, eu cuido dela, me responsabilizo por ela. E a Raquel foi, e ela se destacou, assim, aprendeu a tocar bem violão, principalmente depois que saiu da Maranata, ela, né, teve um destaque muito grande, assim, porque nós somos uma igreja grande, e era já aquele violão com som, e a gente ligava ela no microfone, ela cantava, a Ruth já começou a tocar bateria, isso fora da Maranata, né? Mas elas foram bem incluídas ali, né? E quanto aos parentes que você perguntou, hoje não tem mais ninguém lá, a única que ainda restou foi a minha mãe, mas ela faleceu em 2022, e eles ainda davam assistência para minha mãe lá em Tapetininga, e eles fizeram até o culto de sepultamento da minha mãe lá em Tapetininga, nós fomos, eu e o Solo, ficamos quietinhos num canto lá, eles fizeram todo o ritual deles lá, minha irmã não gostou de jeito nenhum, porque eles fecham, né, a tampa do caixão, né, e houve até um conflito ali na hora, mas eu fiquei quieta, deixa eles lá que se entendam, né. Mas foi assim a questão da Maranata, né, ficamos lá até maio de 2005, e depois de lá nós fomos para uma outra igreja.
O Júnior havia me perguntado sobre traumas e conflitos, né? Se eu passei por algum trauma, se eu tive alguma situação traumática dentro da instituição. E eu falei que, olha, Júnior, sinceramente, eu não sofri nenhum trauma na seita Maranata, né? Eu confesso que eu fui bem tratada, né? E sinto que fui até mesmo valorizada ali dentro, né? Eles me davam assim, uma certa importância, talvez, né? Era mulher de pastor, tinha 3 meninas, as classes enchiam quando mudava de igreja, afinal eram 3 aluninhas ali. Eu acho que eu fui bem tratada na Maranata, você acredita? Porque eu falo tanto, né, que as mulheres são maltratadas, as mulheres, mas eu particularmente, Roseli, não tive problema nenhum com ninguém ali dentro, não tive problema nenhum com o pastor ali dentro, eu nunca fui disciplinada, o Solo nunca foi disciplinado. Então, assim, as pessoas ficam, eles foram excluídos, não, de jeito nenhum, sabe? A questão, nós saímos por conta da doutrina mesmo, né? E o que mais pesou, que foi assim, que abreviou a nossa saída, foi a questão do Fonseca, do pastor Fonseca, que o Solo quis sair, depois que aconteceu aquilo. Não, Roseli, não dá mais. Eu me lembro, Rose me lembrou disso outro dia, mas às vezes a ajuda, ela vem de onde você não espera. Ela vem de onde você não... E é nessa hora que você vai saber de fato se você tem amigos. E o Delfino já estava em outra igreja, nisso era a igreja do pastor Ademir, que tinha sido da Maranata também, pastor Ademir, ele era bem conhecido aqui em Brasília, tinha várias igrejas lá para aquele lado do Setoró, Ceilândia, Taguatinga. Se tem alguém daqueles lados lá, com certeza lembra do pastor Ademir, ele era um evangelista, ele enchia as igrejas da Maranata. E ele saiu da Maranata, né, teve um problema lá, e ele saiu, e ele começou uma igreja, como é que é? Comunidade Evangélica Maranata. Comunidade Evangélica Maranata, olha só. Todo mundo quer fazer um puxadinho da Maranata, né? Até que a minha cunhada, não, Ademir, tira esse nome Maranata. Aí passou a ser Comunidade Evangélica Entre as Nações, passou a ser CEM. E nós então fomos para CEM. E ali, nessa CEM, nós vimos de tudo, Júnior, porque a liderança toda tinha sido da Maranata, e até hoje, né? E nós temos bons amigos ali dentro, até hoje. Mas só que com o tempo eles foram se afastando cada vez mais do modelo Maranata. E pessoas de outras denominações passaram a integrar também na liderança. E, Júnior, essas coisas que você vê na internet, isso aí a gente presenciou muito. Espírito maligno, possessão demoníaca, gente caindo, estrebuchando no chão, vomitando em balde, tudo isso. Pega os balde. Tudo isso, a gente passamos por tudo isso. Então, foi bom? Foi bom porque olha, foi assim, a escolinha da desintoxicação. Foi uma escola pra gente ali. A gente viu de tudo ali dentro, né? E as meninas junto. Fizemos várias viagens pelo Brasil, ministrando, encontro com Deus, tanto o Solo quanto eu, né? E as meninas tocando. Fomos para o Rio de Janeiro várias vezes, Fortaleza, Espírito Santo. Passamos por alguns lugares, Fortaleza, fizemos seminário lá. Nós vamos falar sobre aliança. E é um tema, vocês não vão sair daqui sem entender o que é aliança. Porque está bem explicadinho aqui na palavra do Senhor. Eu quero que você saia daqui com um negócio bem mastigado mesmo. Porque o mundo aí fora não sabe o que é aliança. Eu descobri para saber o que é aliança. Mas eu confesso que há pouco tempo eu entendi assim, exatamente o que é. Até então eu escutava falar Deus é aliança, Deus promessa, cantava aqui, cantava ali, glória a Deus. Mas a gente canta, né? Mas o Rio de Janeiro foi onde a gente mais fez seminário. Ele vai ter que ter essa coragem de dizer. As pessoas que te amam vão ter coragem de dizer a você, quando você estiver errado, meu filho, você está indo por um caminho ruim. Este caminho não é um bom caminho. Não tem caminho errado que dá em lugar certo. Alguém vai ter que ter coragem de te dizer isso um dia. E muita gente da Maranata saiu na época. Olha, isso estou falando em 2007, 2008. O Solo tinha um blog e escreviam cartas para ele respondia. Eu sei que foi um trabalho grande que ele fez e muita gente saiu na Maranata. Então,
não é de hoje que o Solo combate as heresias da Maranata, isso já é bem antigo, né? Mas com relação a traumas, não tivemos trauma nenhum, como eu falei, a gente saiu, graças a Deus a gente saiu bem, sabe? A gente estava bem, né? Eu lembro que a gente tinha mudado para essa casa, a gente tinha comprado uma Mercedes. Eu falei, poxa, Solo, agora que eu ia de Mercedes para o Manaí, não é possível. Nossa, agora que eu ia chegar lá no Manaí de Mercedes. E a gente saiu. Aquele homem teve a vida completamente transformada. Eu sempre digo que Jesus não quer melhorar a sua vida. Se ele só melhorou a sua vida, a obra dele não está completa na sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Se quer melhorar, quer transformar. O Solo fez a carta de desligamento dele e a gente não quis mais ficar, realmente não dava mais para compactuar com aquela seita, mas a gente saiu sem nem saber que era uma seita de verdade. A gente só desconfiava. E eu falo, nossa, se a gente tivesse um canal como tem hoje em dia, né? Esses canais aí, a gente já tinha saído há muito tempo. E hoje que são tão escancaradas, essa seita está muito, muito escancarada, só não percebe quem é seita, que não quer ver mesmo, né? Nossa, um negócio escancarado demais. Gedeuti com aquelas patadas dele em todo mundo, né? Ele, aquela truculência dele. Nossa, olha, sinceramente, eu não entendo até como que tem gente que está lá até hoje, né? E o Fonseca contextualizando, né? E claro, a Rebeca, né? Mas eu imaginava que em termos de comportamento não haveria como ela interferir, de atrapalhar no culto, porque muitos pais acabam às vezes até sendo agressivos com os filhos, né? Para manter aquele padrão, enfim. Aí por isso que eu enfatizei a questão da Ruth, que eu já venho acompanhando os canais, viu, irmãos? Os irmãos aqui comentaram, mas ó, tem não é só a Ruth, não, é a Raquel e a Rebeca. A Ruth, inclusive, há muito tempo sigo ela nas redes sociais, ela me segue, ela já falou comigo no WhatsApp, falo com ela, é uma menina muito inteligente, e por isso que eu enfatizei a Ruth, pelo que eu já via nos canais, né? Quando vocês comentam. Mas assim, eu estava aqui, só para contextualizar a questão do Fonseca. Fonseca, irmão, não é aquele que foi no Caio Fábio? É ele? É. Depois que ele saiu da Maranata, ele ficou um tempo com o Caio Fábio. Ele ficou, mas parece que hoje em dia não está mais. Inclusive, uma vez ele foi pregar até na SEM, lá no Guará também. Eu vi uma pregação dele. Exatamente ele. Agora faz muito tempo, eu não sei dele. Quem tem entrado em contato com a gente é o Davi, o filho dele. O filho dele tem falado com a gente, mas também tem tempo que eu não falo com ele. Às vezes ele entra aqui no chat, nos nossos canais, às vezes ele entra, o Davi, filho do Fonseca. Mas a saída do Fonseca, e como ele saiu, né, que jogaram ele na fogueira ali, incendiou tudo, né, foi excomungado mesmo da Maranata, né, e aquilo chocou muito o Solo, como que fizeram aquilo, aquela humilhação, né, foi uma coisa chocante mesmo. O Fonseca, ele afirmou, não vou demorar muito aqui, porque tem mais perguntas, o Fonseca, ele afirmou que na Maranata se falava mais em obra do que no próprio Cristo. A palavra obra parecia mais do que Cristo, do que Jesus, que tinha que se amar mais a Jesus, ele falava em amar a obra. E eu tinha também essa visão quando eu estava dentro da ICM, eu já me irritava muito com isso, né? Eu mesmo novo, assim, claro, fiz faculdade à noite, fui trabalhar, casei com uma pessoa que não era da igreja, então não era aquela pessoa, enfim, eu pegava muito na igreja. Assim, sábado, domingo eu sempre pregava. Aqui em Maceió não, mas em Paraná preguei bastante. Mas eu creio que era mais porque tinha uma pregação que, de certa forma, já era bíblica, porque eu lia texto, contexto. Eu vim de escola que eu aprendi que tinha que interpretar o texto, porque o pastor da minha igreja foi um teólogo, né? Que foi pastor presbiteriano. Então eu tive essa formação. Mas aí foi uma coisa isolada minha. Vamos passar para as próximas perguntas, né? Júlio, eu acho que só você tinha me mandado aqui algumas perguntas que fala assim, se eu fui vítima de algumas revelações ou manipulações. Não, nunca fui vítima disso, né? Se eu sofri também com o afastamento de pessoas queridas, Júnior, nós não sofremos, porque, como eu falei para você, nós saímos da Maranata e já integramos outra igreja. E o Solo já foi fazer parte da liderança, né? Então, ali, e a gente começou a trabalhar muito. Foi muito bom? Foi. Mas é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. É sair da Maranata e já integrar outra igreja, entendeu? Eu, particularmente, se eu pudesse voltar ao tempo, faria diferente. Eu iria ver, sabe, conhecer as outras igrejas, ter um intervalo, digamos assim, antes de entrar de novo naquele ativismo. E o ativismo foi muito grande nessa denominação. E foi além de Brasília, foi assim, sabe, a gente viajava muito, e com as 3 crianças, tudo,
Foi um negócio assim, né? Mas assim, não tive nem saí de lá sem trauma nenhum, graças a Deus, né? E pelo menos que eu saiba, eu não fui vítima de nenhuma difamação, mas o Solo e o Ademir sim, né? Como fizeram um vídeo na época, eles rolando numa lama e tal. Isso sim, né? E se a irmã chegou a ouvir algum amaldiçoamento espiritual, eu particularmente não fiquei sabendo de nada, mas eu sei que eles amaldiçoam, né? Amaldiçoam todo mundo, né? Isso a gente sabe mesmo, né? Mas é isso mesmo, é isso aí, né? A gente sabe que eles lançam praga, né? Qualquer coisa que acontecia aqui em casa, eu falava, é praga da Maranata. Hoje eu já tô bem já vacinada contra isso. Mas eu lembro que na época eu falava, isso aí deve ser praga desse povo da Maranata. Mas agora não, agora tô bem tranquila. Hoje que a gente tá mais exposto, eu fico bem mais tranquila e à vontade com relação a isso. Minha irmã, eu ia encaixar essa pergunta na próxima, mas a irmã respondeu muito bem. E eu acredito, sabe, irmã, que à medida que o satélite foi avançando, foram avançando os discursos mais sectários, excludentes, agressivos, inclusive o padrão de amaldiçoar pessoas. Porque no Nordeste, a gente fez uma live aqui com pastores que são de muitos anos no Nordeste, a gente conversou de como era diferente do Nordeste antes do satélite. Havia alguns erros, heresias, mas a coisa piora muito, do ponto de vista até moral. Então, assim, eu estou colocando aqui esse padrão. Talvez a irmã não tenha passado por tudo isso, porque saiu numa época em que o satélite não estava tão presente, né? Ainda era uma coisa que estava se iniciando. Quando a irmã saiu, o satélite ainda estava, né, chegando. Não, né, não tinha satélite na nossa época, não. Pronto. Eu acho que só tinha seminário, né? Não, em 2005 não tinha satélite. Nós saímos, não sabia o que era isso. Aqui em Alagoas chegou só no Manaim, entendeu? No Manaim de Alagoas chegou, mas eu não sei, também não lembro que ano foi não, sabe, não? Tô falando assim, mas tô chutando aqui, eu realmente não lembro, não. Eu lembro do enterro, aliás, da cerimônia do pastor Dott, que resolveu transmitir, que um monte de gente não aceitou, que achou estranho transmitir um culto de passamento, né? E aí um monte de gente achou aquilo estranho, porque aquilo era muito estranho pra época, né? Hoje em dia ninguém acha mais nada estranho lá dentro, né? Agora eles já se acostumaram, né? Mas, amém, e graças a Deus que a gente, só uma parte aqui, quando a irmã falou que se arrepende de ter ido logo para outra denominação, a gente na Amaivos, né, e a irmã tem auxiliado muito, né, nessa parte, e principalmente com os canais, a gente sempre orienta as pessoas que estão saindo a não ir logo para uma igreja. A gente está com os grupos, né, agora que a gente já conseguiu o registro junto ao cartório, está aguardando só a Receita Federal gerar só aquele número de CNPJ, é como já tivesse o RG e falta o CPF, né? É só isso, mas já existe legalmente a associação. Então, a gente orienta as pessoas, a gente quer elaborar cursos para que elas conheçam várias doutrinas diferentes, várias visões diferentes, e depois ela vá naquilo que se encaixar, sem nada direcionado, entendeu? É o propósito. A gente orienta as pessoas a esperar um pouco, né? Ir com calma, porque senão a tendência é fazer de uma nova denominação uma maranata da vida dela, se dedicar daquele jeito que a gente já sabe, né? Acho que as pessoas às vezes não estão nem emocionalmente com condições de fazer escolhas. Assim, o que a gente está atendendo, né? Principalmente as mulheres. Mas aí a gente já vai aqui voltar para a próxima pergunta para eu não falar muito, que me cobraram, eu falei muito na live do Pastor Solo, e eu vou precisar do Pastor Solo de novo. Se ele puder vir no sábado, seria uma bênção, mas dessa vez eu vou falar bem menos, né? Eu já estou com o dente, né, fazendo procedimento, Deus já fez isso para falar mesmo. Então, irmã, é o seguinte, agora a gente vai adentrar aqui nesse quarto ponto. Eu estou até acelerando, porque eu acho que o principal, a cereja está para o final da live. Como se deu a participação da irmã, inicialmente, o que levou a irmã, o pastor Solo deu uma pincelada sobre esse assunto, o que levou a irmã a participar desses canais de denúncia, né, testemunhar. A irmã é, sem dúvida nenhuma, uma das mulheres pioneiras, não só com relação à Maranata, mas com relação às seitas em geral, a se posicionar publicamente contra estruturas abusivas. No caso, a ICM, mas a irmã também se posiciona contra as outras estruturas abusivas. E que conselhos a irmã deixaria para outras mulheres que ainda têm medo de falar, que ainda têm medo de vir a um canal, né, até de montar um próprio canal? Tem uma irmã que ela tem vontade de criar, de falar. E qual, dentro dessas perguntas que eu fiz, né, como se deu, né, esse início, não é? E qual o conselho que a irmã dá diante desse receio de vir a público falar? O Solo, ele começou a fazer os vídeos em 2019, e ele falava assim, não, eu vou fazer
uns 10 vídeos só. Eu vou pegar tudo que eu tenho escrito em textos e vou transformar em vídeos. E vou abrir um canal aqui, vou deixar tudo lá, se um dia alguém quiser olhar, tá lá tudo, né? Tá lá tudo documentado e tal. E foi isso, essa era a ideia dele. Aí ele fez Maranata em Questão. E ele entrou até porque o Reginaldo estava fazendo uma vaquinha que tinha sido processado pela seita. Aí ele falou assim, não, eu vou entrar, vou ajudar o irmão naquilo que eu puder, tal, né? E eu lembro até que eu fui lá no Gama com a Raquel, justamente por causa de um processo do Reginaldo, na época, foi em 2019. Bom, daí ele foi fazendo os vídeos até que ele recebeu um processo. Quando ele recebeu esse processo, aí eu gravei o meu testemunho, sabe? Mas sem falar nada do processo, só gravei uma coisa bem rasa, bem por cima, não contei nem 1/10 do que eu contei aqui para você. Foi uma coisa assim, bem por cima mesmo, ali na sala, uma coisa de 20 minutos, 25, se chegou a meia hora, foi muito. E esse vídeo deu quase 20 mil, passou até de 20 mil visualizações, chegou a 22 mil visualizações, eu lembro bem. Depois o canal caiu, eles derrubaram o Maranata em Questão. Aí eu fui gravando, fui fazendo vídeos também sobre das senhoras, sobre os jovens na Maranata, e fui puxando pela memória, lembrando. Comecei a entrar, fazia vídeos junto com, a gente fazia tudo no gravado. A gente fazia vídeos com o Joaquim, né? E foi indo assim, né? Mas, de fato, eu acho que eu, nesse ambiente da Maranata, talvez tenha sido a primeira mulher, né? Talvez, né? Não sei se teve alguma antes, mas no início as mulheres, olha só, você vê que coisa, né? Me xingavam muito, Júnior. O que elas me xingavam era mais do que os homens até, sabe? Me xingavam demais. Hoje não, hoje são os homens que me xingam muito mesmo, né? Me xingam de tudo que você possa imaginar, tá? Às vezes o Solo tem que tirar, às vezes o YouTube até tira os comentários, porque são os xingamentos mais pesados, assim, né? E xingam o Solo, e xingam o Joaquim. Mas eu acho que a mulher, por ser mais cobrada, né? Talvez, né? Tenho uma diferença de idade do Solo, de 5 anos, então eles me xingam, sabe? Que se puder imaginar, eles xingam mesmo. Eles são muito mal educados, né? É triste a gente falar isso, mas a gente sabe que os adeptos da seita Maranata, eles sofrem desse problema, dessa doença, que parece que é uma falta de educação, que eles aprenderam até com o próprio falecido, né? O líder que faleceu, né? Essa truculência, né? Então, eles costumavam xingar muito, né? E eu comecei a observar, então, o trato do Gedeuti com as mulheres, e o Solo também começou a observar, olha aqui, Roseli, olha essa aqui, então, olha isso aqui, e o Solo gravava, tal, até hoje ele grava. E ele começou a receber também vídeos do Gilson falando que a mulher não podia usar o púlpito da igreja, mas o pulpinho. A mulher não pode usar o púlpito da igreja, mas só o pulpinho, o Gilson falando. Então nós fomos gravando, né, e falando do trato das mulheres, né, e eu comecei a puxar pela memória também, né, que eu vi várias vezes, né, as mulheres sendo maltratadas ali na minha igreja, tinham pastores bem mal educados, né. Tinha um que é bem amoroso, que era o pastor Tavares, esse não, mas tinha outro e outro, eles sempre sofreram também dessa mesma doença, né, e parece que isso faz parte da cultura da Maranata, dá essas patadas mesmo, né, nas mulheres, essas tiradas assim, né, e a gente começou a gravar falando disso, começou a surgir mais comentários sobre isso, aí a gente comentava o comentário, aí vinha áudio, daí o Joaquim começou a receber muitos comentários, aí o negócio foi crescendo, aí que a gente foi descobrindo um monte, nossa, olha, tem mulher assim, tem mulher sofrendo depressão, tem mulher de pastor, o Joaquim então tem uma enxurrada assim de depoimentos de mulheres que sofrem ali dentro, né, e eu fui falando, fui comentando sobre isso, né, e a gente não pode, até hoje a gente não faz isso de citar o nome de ninguém, né, mas e o canal foi assim se desenvolvendo, eu falando a respeito disso, e parece que uma coisa vai confirmando a outra, né, Júnior? Daí tudo que eu ia falando vinha confirmação, vinha os comentários confirmando, então, tá vendo, olha só, e aquela coisa foi crescendo, e é uma bola de neve mesmo, né? E o conselho, né, que você falou, para que deixaria para essas mulheres que têm medo de falar? Exato. O conselho é que tem que começar a falar, sabe, Júnior? Começa dentro de casa falando. Use a palavra a seu favor. E começa conversando com seu marido, né? Se ele não te trata bem, não aceite isso, mas vai falando aos poucos, né? E orando, pedindo a ajuda de Deus, né? Que eu acho que Deus muda
as pessoas, muda a si mesmo, começando por nós, e depois no outro também, né? E tem uma frase que fala assim, que a gente tem que usar, a mulher, ela é muito inteligente, né? E um ditado que fala assim, a inteligência supera a força. A inteligência supera a força. Então, nós sabemos que nós mulheres não temos a força bruta a nosso favor, mas nós podemos contar com a nossa inteligência. Não que o homem não seja, ele é muito inteligente também, né? Mas não dá para comparar com a força física de um homem, né? Mas, então, se partir para um diálogo, né, debaixo de oração, eu acho que dá para conversar, dá para entrar num acordo, seja o que for, e com o tempo, as mulheres, aquelas que puderem vir para os canais, seria ótimo isso, né? As mulheres poderem vir para os canais. Esse serviço que você está fazendo, trazendo as mulheres para o seu canal, Júnior, olha, isso aí vai marcar uma época, é um divisor de águas isso, né? Esse seu trabalho também com relação às mulheres, isso aí né, e deixar elas falarem, muito bom, né? E mostrar que ninguém precisa ser formado em teologia, ninguém precisa ter título disso, daquilo, para poder vir para o canal. Basta você falar de coração, falar a verdade, falar com coerência, falar, né, movido pelo Espírito de Deus mesmo, né? E eu acho que é muito bom se muitas irmãs pudessem vir a público, contar a sua história, contar seu testemunho. Isso seria ótimo, né? E eu sempre me disponibilizo também as irmãs que quiserem. Até já chamei a Ana Merck também para ela fazer uma live no canal Maranata Nath, mas ela falou que por enquanto ela não se sente à vontade, mas quem sabe mais para frente, né? Mas aí é isso, né? Deixar as irmãs à vontade e com o tempo elas dá voz para essas irmãs, né? Porque até então aceita não dá voz para irmã nenhuma, né? Para mulher nenhuma ali dentro. Então os canais vieram para isso. A internet é uma benção com relação a isso. Se não fosse a internet, olha, jamais, né? A gente poderia passar o que a gente pensa, né? Passar o que a gente conhece um pouco, o que a gente alcançou da palavra de Deus, né?